Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao índice comentado do dia 11 de março. Vai ser o primeiro índice comentado que eu não vou estar correndo atrás do tempo, né? Então, hoje é dia 11 de março, vou fazer o índice comentado do dia 11 de março. Relembrando todo mundo, né? Que ainda não assistiu por acaso o meu primeiro vídeo onde eu explico o meu layout, o que é cada média, as marcações dos meus estudos. Recomendo vocês assistirem, caso tenha alguém ainda que esteja pela primeira vez no canal. Então assistam lá o vídeo e bora pro estudo, beleza? A gente pode observar aqui o preço. Ele abriu já numa região abaixo dessa região de pressão do dia anterior, né, de sexta no caso. E logo na abertura ele já vai buscar essa região de fundo, que onde foi a região de pressão que o preço desenvolveu no início da abertura de sexta. A gente pode observar que o preço ele vinha cada vez renovando o topo, renovando o fundo e deixando um gatilho de reversão. PFR, aqui deixou 1, 2, 3 bem discreto, mas aqui no ponto 1 o preço deixou um gatilho de impulsão bem bonito com um volume um pouquinho acima da média e cada vez fazendo fundos ascendentes no IFR. Então aqui não seria uma operação de reversão, teria uma operação de risco, até porque também aqui era a região de terceiro alvo, acho que eu coloquei pelo 5, exatamente terceiro alvo desse espelhamento de reversão que originou um movimento de queda. Então o preço fez PFR nessa região. A gente pode observar que logo na sequência ele tentou renovar fundo e não conseguiu, já deixando um novo candle de ignição, 1, 2, 3, tentando novamente. Aqui a gente já pode observar que o preço rompeu o topinho anterior, deixou uma estrutura de um micro pivôzinho de reversão, tentou renovar fundo, não conseguiu, apresentou defesa e deixou um movimento de alta, fechando acima da VWAP. Nesse momento o preço entregou novamente um movimento corretivo, né, nesse caso agora para queda. Se observar a tendência anterior de ser movimento de continuidade. E aqui a gente teve um pouco de briga, dá de observar pelos candles, ignição de queda, ignição de alta, ignição de queda, ignição de alta. Só que nesse momento o preço falhou esse rompimento de fundo, apresentando falha de continuidade. Logo na sequência ele rompeu novamente o VWAP, trabalhou acima das médias curtas ou 2 minutos. A gente pode observar que ele deixou alguns candles de ignição compradora formando fundos superiores. Então deixou este candle aqui, esse 1, 2, 3, logo na sequência deixou essa impulsão que foi acima do fundo anterior, logo na sequência deixou esse PFR que também foi acima do fundo anterior. Então aqui até, se não me engano, o Léo mais o pessoal comprou tendo esse entendimento de que o preço havia falhado a continuidade por conta da rejeição desse fundo e estava ancorado na VWAP junto com a inversão das médias micro, pagando para ver que ele iria realmente buscar e dar início a esse movimento de alta a favor da correção intraday em relação ao gap e a ativação desse espelhamento até pivô de reversão. O preço conseguiu romper as médias curtas dos 2 minutos e veio testar novamente a VWAP, configurando aqui no ponto 3, 1, 2, 3 de compra, configurando um 9,5020. Já havia sido configurado neste candle aqui em específico, só que ele fechou para dentro da sombra do candle anterior, então fechou bem feio, por isso que eu não coloquei no estudo, mas aqui fechou um cenário bem bonito. E se a gente for observar pelos 5 minutos, o preço havia feito um cenário bem bacana anteriormente, que foi o que? Ele conseguiu romper a 9 a 20, fechando 1, 2, 3 vezes, 4 vezes acima da 20 e deixando esses pavios compradores. Até nesse candle aqui, se não me engano, o Léo comprou, que dava de ler o que? Observando as médias do preço, dava de entender de que o preço estava querendo buscar a 50 do 5. Nesse momento o preço deixou 9,5020. Mas antes de deixar 9,5020, esqueci de comentar sobre o ponto 4. O que foi esse ponto 4? Esse ponto 4 foi um trade de resposta rápida na 50 do 5. A gente pode observar pelos 5 minutos que o preço veio com fluxo, chegou na 50, enquanto a 9 a 20 estava trabalhando na inversão. E geralmente nesse cenário o preço ele toca na 20 e vem ancorar na inversão das médias menores. Exatamente o que o preço fez aqui. Então o preço desenvolveu depois na sequência 9,5020, como eu comentei anteriormente, entrou fluxo
E nessa entrada de fluxo, o preço veio buscar uma região muito interessante, que era o que? Região de VWAP do dia anterior, 7,5 do Fibogap, dessa pernadinha aqui. Aqui era o primeiro alvo do espelhamento intraday. Se a gente for espelhar, esse espelhamento aqui era o primeiro alvo desse espelhamento, junto com o 61 do topo do dia anterior. A gente pode observar aqui pelo 5 minutos no índice comentado, acho que eu fiz a marcação. Aqui nos 5 minutos eu fiz a marcação do 7,5 do Fibogap. Mas aqui nós temos o 61 junto com essa regiãozinha de troca de polaridade, que foi o que foi o espelhamento de reversão que originou o movimento de queda que eu comentei, que estava cravando, quase cravou o terceiro alvo aqui embaixo. E que ele tocou no tique neste fundinho. Então aqui tinha bastante confluência para operação de risco, tanto no risco toque, como até no risco também nesse pavio, nessa defesa com o stopzinho no pavio. Logo na sequência o preço respeitou de narinho. Eu não coloquei aqui porque fica muito poluído, mas enfim, o preço respeitou de narinho e o Luigi, não conseguiu romper o Luigi, rompeu o Genaro, mas no toque do Luigi deixou esse 1, 2, 3 bem bonito, fechando abaixo do Genaro do Luigi, que é o ponto 7, e a gente pode observar que aqui neste candle das 11h50 o preço configurou uma espécie de pivôzinho de reversão. Olha só, fez um movimento de queda corretivo, tem toda a quantidade, não conseguiu, e entrou o movimento fechando um pivôzinho de reversão. Nesse momento fez uma nova correção aqui na região do Genaro. Deixou este candle de ignição vendedor bem bonito, falhando o rompimento da range das 200 e veio buscar a VWAP. Aqui quando veio buscar a VWAP nós tínhamos junto 61 intraday, mas já estava bem ancorado nas médias, bem ancorado mesmo, e o preço ficou trabalhando, conseguindo fazer a ancoragem na VWAP. A gente pode ver que deixou fundos ascendentes, mas na cara de médias, até se eu colocar aqui meu layout de médias, vocês vão poder perceber que tinha lá de 60 e mais um emaranhado de médias aqui trabalhando nessa defesa. Então o preço não teve muito o que ser feito nessa região aqui. O preço aqui até conseguiu desenvolver alguns gatilhos de continuidade, mas de novo estava na cara de 61, na cara de ainda trabalhando no rompimento da VWAP. Até que no ponto 8 o preço conseguiu apresentar a defesa aqui neste 61, com essa regiãozinha de fundo, conseguiu ativar um espelhamento de reversão, espelhamento bem micro, mas enfim, tipo um espelhamentozinho de reversão. E aqui no ponto 8 configurou um cenário de 9,50-20 que pelo 5 foi um pullbackzinho na VWAP. Não foi pullback de VWAP porque a 9 já estava trabalhando acima, mas foi um pullbackzinho de VWAP bem interessante. Nesse cenário aqui eu creio que poderia ter sido até um tradezinho antecipado por conta do insidezinho, porque ficou um stopzinho ridiculamente barato. Então quem assumiu o risco se deu bem. Mas o preço desenvolveu o movimento, só que acabou trabalhando nas 200 do 5. Eu não vi muito o que ser feito aqui nessa região das 200 do 5, galera. Admito que eu não consegui enxergar muita coisa para pegar a operação. Enfim, deixou esse tujezinho aqui na região das 200. Tem toda a continuidade, acabou não conseguindo deixar essa ignição fechando abaixo do dogezinho. Talvez esse aí seria um tradezinho de risco. Mas, enfim, seria forçando muito a barra talvez. E o preço desenvolveu uma queda com bastante fluxo, chegando no meião, configurando a simetria, só que estava muito próximo da VWAP. E que ficou bastante interessante no 7,5, esticou legal, a 9 ainda estava trabalhando acima da VWAP, então seria um tradezinho de assimetria pelo 7,5, que acabou pagando bem bacana. Logo na sequência o preço desenvolveu, querendo ou não, neste candle aqui, das 4,46, acabei não colocando no estudo, acabei esquecendo, mas ele desenvolveu, querendo ou não, um pullbackzinho na VWAP. Não foi pullback de VWAP porque ele conseguiu, porque ele trabalhou muito abaixo da VWAP. Veio testar 7,6, trocou polaridade com 61, trocou polaridade com a VWAP rompida, ancorando a 9 e fez um pullbackzinho de VWAP ancorado na 9, configurando o pullback de 61 que o Samuka comenta. Então aqui também ficou um contexto bem interessante. O problema é que até tentei buscar alguma coisa para ver se por acaso aqui tinha alguma região de alvo, coisa do tipo, não encontrei, galera. Não encontrei mesmo. O primeiro alvo até estava mais abaixo, a gente pode observar que estava aqui mais abaixo. Então se por acaso alguém pegou aqui, não foi estopado, porque o preço, enfim, não trabalhou de novo acima dessa região de stop. Então não foi estopado, mas também
não deu alvo, não deu parcial, a pessoa provavelmente teria saído no 0 a 0 aqui no final do dia. Esse foi o estudo. Deixa eu ver como é que estava a minha gravação. Estava aqui, beleza. Eu pensei que poderia ter comentado sobre a divergência aqui no início do dia, enquanto eu estava com a tela aqui nesse lateral, mas enfim, não aconteceu. Esse foi o índice comentado de hoje. Eu acho que eu fiquei um pouquinho enrolado, até tá um pouco atrasado, assim, um pouco apressado, porque enfim, eu tenho que ainda comer, tomar banho pra ter compromisso da igreja agora, daqui a pouco, daqui 1 hora. Então tô bem atrasado, mas vou tentar me esforçar bastante pra gravar o índice comentado no dia. Amanhã talvez eu não consiga, porque eu também tenho compromisso da igreja às 8 horas, então vai ficar bem acelerado pra mim. Talvez eu consiga se eu não fizer o filtro das ações. Então pode ser que amanhã eu não faça o filtro das ações quando eu chegar do trabalho. E só grave o índice comentado pra fazer o filtro lá na manhã de quarta. Mas enfim, isso daí eu vou ver, galera. Espero o feedback de vocês. Eu acho que ainda não me encontrei em relação à condução dos estudos, mas enfim, como eu comentei, espero o feedback de vocês e ao longo do tempo aí a gente vai melhorando. Beleza, galera? Deus abençoe todo mundo. Beijão aí a todos, abraço e até mais, até amanhã.